meus amigos da rede. Segunda-feira abençoada para abençoar. Estamos aqui para cumprir nosso objetivo, o objetivo de Deus. 3 capítulos, segunda a sábado e domingo 5. Então vamos ler os 3 capítulos desta segunda-feira, dia 26. Nós vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 32. Vem comigo nessa fé. Segunda-feira, dia 26. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, e engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Recompensais assim o Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Porventura teu pai, e ele te informará aos teus anciãos, e ele te dirão: quanto ao Altíssimo, distribuía as heranças às nações, quando dividias os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o, e guardou-o como a menina do seu olho. Como a água desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perdeneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com os mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Engordando-se Jesurum, deu-lhes coices, engordaste, engrossaste, e de gordura te cobriste. E deixou Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos os provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram os vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor o desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e as suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Há zelos que me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto eu os provocarei a zelos com que não é povo, com nação louca o despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu a minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita,
e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras com ardente veneno de serpente de pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito como ao homem enganecido. Eu disse: por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ira está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá de seus servos, quando vir que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão seus deuses, a rocha em que confiam? De cujos sacrifícios comiam a gordura, de cujas libações bebiam o vinho. Levante-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários, recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai os vossos corações a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é vã, antes é a vossa vida. E por esta semana, e por esta mesma palavra, prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó,
e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, a qual subirás. Recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá, de Gades, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Maravilha, maravilha. Segunda-feira abençoada para abençoar, dia 26 de fevereiro. Estamos aí no primeiro capítulo do dia. Muito obrigado por sua companhia. A palavra de Deus, quando lançada, é uma semente que vai gerar dentro de você a vida de Deus. Então, seja um semeador. Leia a palavra e coloque a semente de Deus dentro de você. E será gerado tudo aquilo que for necessário. Obrigado por sua companhia. Segunda-feira abençoada para abençoar. E vem comigo no segundo capítulo. Igreja Vidas Transformadas. Um novo tempo, uma nova história. Deus tem para você.